Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus. O texto continua sendo o mesmo de domingo passado. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Mas a ênfase, ela é diferente. No domingo passado nós entramos na segunda parte do tema adoradores. E no domingo passado nós trabalhamos a referência de Herodes, no exemplo negativo, que nos leva a refletir se de alguma forma nós também não estamos com essa tendência de oferecer adoração em palavras, mas a nossa real intenção ser diferente de adorar a Deus. Nós tivemos a oportunidade de antes falarmos sobre o alinhamento da adoração naquilo que envolve a referência de Jesus Cristo. E hoje eu queria pegar a intenção e a relevância e a prática dos reis magos na sua adoração a Jesus. Então, nós vamos reler os versículos, mas teremos uma perspectiva diferente. Então, da série Adoradores, hoje é a terceira parte, Adoradores, parte 3, e o texto é Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. E depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo avisado em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Versículo 13, a gente pode ler: depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Então nós vemos os magos partindo depois que eles adoraram a Jesus. Esse texto, como é comum e como já é de conhecimento daqueles que acompanham essa linha de reflexão, mostra no olhar estes reis magos saindo da região do Oriente, indo até Jerusalém para encontrarem o rei dos judeus. Herodes se mostra desconfortável, perturbado, porque ele era o rei dos judeus. E como estes reis magos chegam à capital da Judéia e procuram o recém-nascido rei dos judeus. E eles estavam ali para poder construir uma linha de adoração, porque eles sabiam do que era previsto e do que estava acontecendo simultaneamente naqueles dias sobre aquela região. Herodes não tinha o conhecimento destes reis. Herodes, assim como uma parte da população, estava insensível a esse momento. Mas é interessante que esses reis, eles mostram para nós o desejo de adoração e a prática de adoração, se deslocando de onde estavam para se encontrarem, para poderem adorar pessoalmente a Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que havia sido profetizado, aquele que estava cumprindo a missão de ser o amor encarnado, de ser o ato justificador, transformador, regenerador de todo ser humano. Quando nós pensamos na adoração,
nós pensamos também num ato que envolve o deslocamento, que nos tira da zona de conforto, da nossa linha de tranquilidade, para poder ir ao encontro da referência da nossa adoração. Isso pode ser tanto no objetivo do nosso dia, de deixar a nossa casa para poder estar aqui presencialmente, ou dentro até da nossa própria casa, de uma atividade que poderíamos estar fazendo, para poder nesse momento participar deste culto e celebrar o Senhor, mesmo que no processo online. O deslocamento não precisa ser físico, geográfico, mas ele tem que ser um movimento do nosso coração, ele tem que ser um movimento da nossa alma, ele tem que existir dentro de nós para fora, porque o objeto e a referência de adoração precisam estar centrados em Cristo, e nós precisamos deslocar isso de dentro de nós para fora, não só na palavra cantada, tocada, meditada, através dos cânticos, através dos hinos, mas também através daquilo que envolve a nossa oração, quando nós bendizemos, louvamos, quando nós reconhecemos, glorificando o Senhor, assim como os anjos fizeram lá atrás, junto aos pastores, para que estes pudessem chegar e também oportunizar-se em adoração a Jesus, o Rei dos judeus. Estes reis então mostram que o deslocamento é necessário para a adoração. A adoração de forma passiva ou inércia a um processo de vida não deva acontecer com aquilo que esteja presente no processo de contínua consagração e adoração a Deus. O que tem que ocorrer então? Movimentos que nos tirem da zona de conforto, que criem movimentos que expandam essa adoração. Não apenas a minha vida para Deus, mas a partir da minha vida, no contágio de outras pessoas. E isso é interessante, porque quando nós nos deslocamos para adorar, nós também alcançamos pessoas que estão à nossa volta. Porque quando o nosso coração está voltado para a adoração, nós mostramos a nossa proposta, a nossa sensibilidade de adoração a Deus. E contagiamos e também abençoamos aqueles que estão à nossa volta. Hoje nós tivemos a participação especial da Ana Mabel, irmã da Esther, linda voz, também ministra de música, e como a gente percebe bênção de Deus através de pessoas que têm um dom para cantar, para ministrar, para louvar, para adorar. É gostoso demais viver isso. E dentro desse processo a gente às vezes pensa que a adoração é apenas no cantar, mas a verdadeira adoração, como já tivemos oportunidade de aprofundar, ela não está só no canto, mas ela também está na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, na nossa forma de planejar. Então, quando a gente pensa no deslocamento, a gente pensa em movimento, saindo daquilo que nós temos o domínio, para aquilo que Deus tem o domínio, daquilo que está presente no aqui e agora, para aquilo que ainda vamos viver. Então, quando nós pensamos nesses reis, nós pensamos que eles saem de um lugar para ir para onde está Jesus. Eles não sabiam quem era, aonde estaria, eles seguiram a estrela os conduziu, e quando eles se mostraram em dificuldade de saber ao certo para onde ir, eles se mostram humildes para reconhecer que precisavam de ajuda, e eles buscam essa ajuda. E aí da onde vem a ajuda? Vem do profeta Isaías, vem da linha em que a palavra de Deus confirma o que eles estavam buscando. E quando nós deslocamos as nossas vidas para adorar a Deus, qual é a nossa necessidade? Reconhecer que nós precisamos realinhar nesse deslocamento aonde ir e adorar. O aonde ir e adorar não está pautado a uma ação de gerência geográfica, a esquina da Jair de Andrade com a rua Curitiba, não, mas está pautada numa projeção que invoca a palavra. Então, como devemos adorar? Aonde devemos adorar? A quem devemos adorar? A Jesus, o Rei dos Judeus? A Jesus, o Messias? A Jesus que envolve o Cordeiro Santo Imaculado?
a Jesus, o Filho de Deus, nós precisamos reconhecer que a palavra de consagração, de entrega e recepção dessa ação de Deus, desse processo espiritual que ocorre conosco. Então, quem deve dizer aonde ir, como ir, onde encontrar o que precisamos para adoração? A palavra de Deus e nada mais. Veja que quando os principais sacerdotes, os doutores da lei, são convocados para trazer essa resposta, eles dizem sobre a palavra. Assim como disse o profeta, assim como diz a palavra de Deus, assim como testifica essa palavra revelada de Deus, assim precisa ser um ato contínuo da nossa vida, da nossa espiritualidade e da nossa adoração. Qualquer coisa que nós busquemos, que não seja dirigida e apresentada pela própria palavra de Deus, nós podemos incorrer em riscos. Podemos criar idolatrias, nós podemos criar referências que não alcancem a direção do perfeito e do mais puro louvor àquele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que é Deus. Um segundo aspecto que nós vemos nesse processo dos reis é que eles são orientados, eles se submetem a essa orientação até o ponto em que eles alegres percebem a estrela novamente encaminhá-los a uma casa, e ao adentrarem essa casa, eles se encontram com aquele que havia sido profetizado, prometido, Jesus. E o texto fala o que eles fazem quando chegam nesta casa. O texto diz que eles então adentram a esta casa, versículo 11, e vem o menino com a sua mãe, e eles então se prostram naquele chão e o adoram. Lembrando que esse chão não era um chão de uma casa, lembrando que esse chão não era um chão convencional, ele estava ali numa estrebaria, num lugar diferente, em que uma pessoa mal talvez pudesse dormir bem ou estar bem. Havia um contexto ali à sua volta que diferenciava uma boa ação em que eles pudessem ser abrigados, acolhidos. Mesmo com os limites do lugar, eles estavam ali ao chão, prostrados para adorar ao Senhor. Eu tive alguns momentos em que vivi experiências muito especiais de adoração a Deus, em algumas igrejas não típicas ou comuns naquilo que temos, como 4 paredes, como uma cobertura, com um teto, com um banco, um lugar com ar-condicionado climatizado como esse. E foram lugares muito especiais na minha vida, como na África, em que não tínhamos nem mesmo uma árvore para poder estar ali debaixo, estávamos sob o sol. E mesmo sobre aquele sol, numa área em que ali pudéssemos sentar ao chão, de poder adorar a Deus durante horas, sob aquele sol, sob aquele calor, vivendo um tempo de celebração a Deus, em que todos que ali estavam não se preocupavam nem com a hora, não se preocupavam nem com o alimento, não se preocupavam nem com a bebida, a água, e não procuravam de forma alguma deixar com que qualquer outra coisa que não fosse Deus tomasse a prioridade daquele tempo de horas de adoração e celebração ao Senhor. Nós aqui temos um tempo para iniciar, um tempo para concluir. Normalmente nesses lugares nós não temos horários para começar e terminar. O horário, até porque não tem relógio, o sol está baixando ou tem uma referência específica e eles então vão se chegando e as pessoas vão adorando, e o término é quando realmente há um saciar de alma completo, e eles saem em adoração, eles vão para as casas em adoração. Então, é comum passarmos horas e horas. Imagine você, num sol quente, num limite de muitas coisas, adorar a Deus e celebrar o Senhor durante 4 a 8 horas. É uma experiência maravilhosa com Deus, uma adoração que envolve a sua alma plena diante de Deus. Esses reis mostram humildade quando se prostram, se ajoelham ali. Eles não olham para a circunstância que está imediatamente presente nesse lugar. Eles olham para Jesus, eles veem a referência e o objetivo deles para a adoração. Quando nós começamos a selecionar ambientes para adorar a Deus, e isso não é só no aspecto físico,
daquilo que está presente na capa desse lugar, mas às vezes escolher quem deva participar da adoração, quem deva tocar, quem deva ministrar, quem deva pregar, quem deva conduzir, nós começamos a estabelecer limites para aquilo que deva ser natural da nossa vida, independente de onde for, independentemente de quem esteja ministrando, independentemente de quais instrumentos estejam sendo utilizados, independentemente do som que se tenha, o ambiente e a proposta acústica do lugar, nós precisamos nos prostrar quando nos encontramos com Deus. Nós precisamos adorar quando estamos diante de Deus. Quer seja num ambiente particularizado em que eu esteja, você esteja sozinho dentro do seu quarto, dentro da sua casa, ou em algum lugar você e Deus, quer seja num ambiente coletivo, onde você pode, juntamente com outros, celebrar e adorar este Deus. Os reis estavam em coletivo, e eles estavam numa prestação de culto ao coletivo. Eles estavam ali diante de Jesus, de Maria, eles estavam ali na estrebaria, eles estavam ali numa representação dos seus reinos, das suas terras, de onde estavam vindo. Então, nós não podemos estabelecer limites, precisamos manter o propósito da adoração, e ele está ligado ao nosso prostrar, à ação de humildade, reconhecendo quem somos, mas reconhecendo quem Deus é, e por isso adorando Deus por aquilo que Ele é, independentemente das circunstâncias que estejam à nossa volta. Um terceiro aspecto, logo em seguida, a partir do versículo 11, nós vemos que eles, além de se prostrarem e adorarem, a parte B do versículo 11 diz que eles, abrindo seus tesouros, ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Nós encontramos os presentes destes reis a Jesus. Eles trouxeram os seus melhores para Jesus, presentes diferentes. E o que é que nós hoje podemos oferecer ao Senhor? Qual o presente que hoje devemos estabelecer em conjunto com a nossa adoração? O que somos, o que temos, e não o hipotético daquilo que nós imaginamos que devemos fazer e que às vezes nós nunca fazemos. Quando eu tiver tal condição, ou quando eu for a tal lugar, ou quando eu viver tal realidade, eu vou poder oferecer isso para Deus. Deus não quer uma projeção lá da frente. Deus quer o agora. Deus quer o aqui. Quem você é? Dentro desse conceito avaliativo, você talvez diz assim, eu sou um pecador. O que eu posso oferecer a Deus? Ofereça o constrangimento e o arrependimento, a confissão dos seus pecados. Busque o perdão dos seus pecados. Você já vai estar fazendo um processo de adoração se isso acontecer agora. E dentro disso, o que você pode oferecer a Deus? Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não tenho facilidade com coreografia, com arte cênica, eu não sei estabelecer expressões de artes. Você pode expressar e você pode colocar diante de Deus o seu coração. Mesmo que você não tenha facilidade ou traquejo para falar ou para expressar-se, coloque o seu coração diante de Deus. O texto aqui não fala como os reis adoraram. O texto diz apenas que eles se prostraram e adoraram e eles levaram presentes. Eles não foram para lá para poder ver o que comprar e o que estavam precisando para poder dar a Jesus e a Maria. Eles já levaram de prontidão com eles o que eles tinham de melhor e o que eles entendiam que de melhor poderia ser oferecido a Jesus. Será que quando nós saímos de casa hoje, viemos aqui para oferecer o nosso melhor ao Senhor? Você que está em casa, ou você que está acompanhando o culto neste momento, tenha consciência de que o ato de adoração a Deus é um tempo de nós oferecermos o nosso melhor para Deus? O que somos e o que fazemos, o que temos. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos entender que os reis aqui, eles saíram preparados para que quando encontrassem a Jesus, eles pudessem ter a dignidade, a honra, o privilégio de apresentar esses presentes intencionalmente
a Jesus. Olha que coisa interessante, não está aqui apenas a entrega dos presentes, como ato de contínua adoração, mas está de forma antecipada a intenção de oferecer a Jesus, o alvo da adoração, o que eles podiam de melhor. Nós normalmente, agora há pouco estava falando sobre isso, no momento de consagração, nós pensamos sempre que o que Deus espera de nós é que coloquemos a mão no bolso e tiremos quantias. Deus não precisa nada disso. Deus precisa do âmbito da nossa fé. Deus precisa daquilo que envolve a nossa vida. Eu hoje estava fazendo uma visita à tarde, e nessa visita eu fui a uma casa em que já há muitos anos os pais acompanham o seu filho internado, uma pessoa que sofreu um acidente muito jovem, um médico, e ele ficou e ainda está durante todos esses anos vegetando junto a um hospital. E nesse tempo de pandemia eles não estavam podendo ir visitar o filho, e eles então estavam recebendo informações através dos médicos e enfermeiros lá do hospital, todo dia mandando um vídeo mostrando como é que o filho estava e como estava o quadro clínico dele. E aí, nesse tempo, próximos agora que estamos vivendo o Natal, os pais já com a sua idade avançada, o chefe da casa, o patriarca, se aproximando dos seus 84 anos de vida, ele dizendo que está feliz, porque em alguns momentos do ano, há um esboço relativamente meio que aparente, bem simples, bem pequeno, mas de que há uma interligação de consciência dessa pessoa que não fala, que não se mexe, interagindo com algumas pessoas que ao hospital vão. Qual a alegria desse senhor, desse pai? A interação do seu filho, em alguns momentos, com algumas pessoas que por lá passam. O pai estava feliz e estava agradecido a Deus, porque havia limite na vivência do seu filho, havia limite, há limite sobre as suas relações, mas a gratidão a Deus, o sentimento de adoração a Deus, por quê? Porque havia interações naquilo que era impossível aos olhos da ciência, da neurociência, e que de alguma forma gera falta de entendimento e clareza por parte destes ao caso específico dessa pessoa. Mas o que ele estava ali esboçando? O seu louvor a Deus, a sua gratidão, porque o que ele tinha nesse momento era reconhecimento de coisas pequenas que estão ocorrendo sobre o seu filho. Não mudou a realidade desses últimos anos ali internado, mas tem mudado a conexão, a interação. É o que ele tinha. O que você tem? O que você pode oferecer hoje? Nós às vezes somos tão negativos, nós olhamos para as circunstâncias e somos assim, tão caóticos, nós não conseguimos ver uma coisa boa, pequena, mesmo que simples, que fazem diferença e que nos motivem a adorar a Deus. Os reis, eles estavam ali intencionalmente para adorar a Deus, eles não foram despreparados, eles levaram na sua bagagem o ouro, o incenso e a mirra. E o que nós trazemos conosco para adorar a Deus? E o que nós levamos para adorar a Deus em todas as circunstâncias que vivemos? O que temos para adorar a Deus ainda nessa noite? O que temos para bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor ainda esta noite? Sobre o prisma desse ano de 2020. Para muitos de nós o ano já acabou, não temos mais nada que fazer, nada vai mudar. Somos fatalistas, nós somos às vezes presunçosos, nós às vezes temos um coração muito duro, em que a realidade que está à nossa volta, por maior que seja, ela não mais nos sensibiliza. E nós podemos hoje entender que os reis magos, eles se mostram adoradores a Deus intencionalmente, com um desejo de chegar e ter o que oferecer a Deus.
O que você tem para oferecer? Reconhecimento que Deus fez hoje, do que Deus tem feito nesse ano, do que Deus tem feito na sua história? Você consegue hoje apresentar isso? O que seria o ouro, o incenso e a mirra? Coisas de valor que você tem, que você traz. Que coisas de valor você tem hoje? Você tem fé? Você hoje tem esperança? Você consegue hoje ter alegria no seu coração? Você consegue encontrar elementos que podem ser colocados e presenteados diante de Deus? Será que hoje você tem gratidão como um ato de presentear Deus? De reconhecer os feitos de Deus sobre a sua vida, a sua história? Sabe, um dos elementos do louvor é a gratidão, o reconhecimento do que Deus faz. Assim como o outro, na adoração, o que Deus é. E nesta noite, somos chamados a adorar a Deus, intencionalmente, através dos Reis Magos, fazendo uma provisão daquilo que nós podemos entregar, doar para o nosso Deus. O que podemos fazer? Doar o nosso coração, doar os nossos planos, doar os nossos sonhos, doar os nossos sentimentos, doar aquilo que está em nós e a partir de nós, como a nossa família, os nossos talentos, os nossos dons, o nosso ministério. E é interessante ver um quarto princípio que encontramos nesse texto, no versículo 12, que os Reis Magos estabelecem processo de adoração ao Senhor. O versículo 12 diz que eles, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressam para a sua terra por outro caminho. Eles partem dali, aonde adoraram Jesus, e voltam para suas casas, mas sensíveis, eles estabelecem um novo caminho de volta. Quando nós adoramos Deus, nós não apenas entregamos o que temos a Deus, mas construímos uma ligação em que também ouvimos e sentimos Deus. A adoração não é só uma parte, não é uma ação parcial, ela é integral e ela é de ambos os lados. O momento em que eu adoro, eu me conecto com Deus, tanto quanto Deus se conecta comigo. Eu falo, eu entrego, eu me prostro, da mesma forma que eu sinto Deus interagindo comigo, ministrando em mim. Veja, a adoração perfeita, ela gera resultados sobre a nossa vida. Os Reis Magos, eles foram orientados a não voltar por Jerusalém. Eles se mostraram sensíveis à voz de Deus, e eles cumpriram com essa voz de Deus. Sabe que às vezes ocorre, depois de um tempo de adoração a Deus, de um culto ao Senhor, nós voltamos e pisamos não apenas com um dos pés na jaca, nós pisamos com os dois pés sobre a jaca, num termo alegórico da jaca, né? No contexto de que, de alguma forma, nós vamos, da mesma forma que às vezes queremos nos encher de Deus, tendemos a nos esvaziar plenamente de Deus e fazemos de forma voluntária e intencional a realização dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos. Nós não podemos deixar um momento tão significativo quanto esse de culto ao Senhor para nos esvaziar ao sair daqui e usar a nossa boca para amaldiçoar, usar a nossa mente para pensar mal, para poder construir coisas ruins. Nós não podemos nos tornar incoerentes nesse processo e nessa entrega para com Deus. Mas muitas vezes vivemos isso. Falta-nos sensibilidade e a sequência dessa adoração. A adoração não pode ser só um momento de entrega. Entreguei e vou embora. Mas de continuar vivendo o efeito dessa entrega, dessa consagração, dessa adoração sobre a nossa vida. Quando Moisés se encontrava com Deus, ele voltava de forma diferente para o povo. Lembra? Sobre o seu rosto reluzente. Havia uma comprovação de que Moisés havia se encontrado com Deus.
Quando nós nos apresentamos diante de Deus e vivemos essa comunhão com Deus, nós saímos reluzentes, nós saímos transformados, nós saímos irradiantes, nós saímos alegres. Mas como às vezes saímos do nosso tempo de adoração? Rabugentos, murmurando, se queixando, criando problema, brigando. E essa relação nos gera o quê? Indiferença ao momento que estamos com o culto e ao momento que nós não estamos vivendo em culto. Tanto faz. Porque a relação não é de um contágio e uma sequência de contágios. Fomos contagiados pelo Espírito Santo de Deus e vivemos a glória de Deus e estendemos isso, contagiando e levando isso a outras pessoas. Nós às vezes vivemos cultos emocionais, e a palavra de Deus diz que nós precisamos prestar cultos racionais. Não que a gente não deva se emocionar, porque às vezes a nossa razão chega ao ponto de que não existe outra forma senão chorar. Mas o choro pode ser racional, no sentido do pensamento, de que é um ato conclusivo, é uma resposta ao momento, não é dado à pressão ou à superficialidade que vivemos. Às vezes a gente acha que o jeito de falar, de chorar, de se expressar, o volume, o tom, a posição, é que mostra espiritualidade. Espiritualidade se mostra na autenticidade do nosso louvor, da nossa adoração, no compromisso e na nossa sensibilidade, da nossa empatia de continuar vivendo o encontro de Deus para onde formos depois desse encontro com Deus. Então a grande questão que nós temos aqui é que os reis magos, eles partem, voltam para suas casas, mas voltam sensíveis e obedientes à palavra de Deus, à designação de Deus. Nós, como adoradores, precisamos voltar impactados com as nossas experiências. Nós precisamos voltar cheios de Deus, nós precisamos voltar cheios da glória de Deus, nós precisamos continuar levando Deus na nossa vida, por onde formos, no mesmo dia de um culto coletivo, ou no mesmo dia de um encontro, um culto pessoal, eu e Deus. Então, quando você está com Deus e tem a oportunidade de adorar a Deus, e você está ali sozinho no seu quarto, você sai dali, você precisa irradiar e ser sensível a levar Deus às outras pessoas. E quando você vive esse momento coletivo, você precisa sair e voltar para a sua casa por outro caminho. Quando você veio, você talvez não veio com total consciência. Veja, os reis magos vieram com ignorância. Eles não sabiam ao certo aonde encontrar e como encontrar Jesus. Eles são alcançados na informação. Eles são alcançados na direção certa. Eles conseguem chegar até onde Jesus está. Qual é o retorno deles? O retorno já é diferente. O retorno deles agora é por um novo caminho. Não é mais o caminho da ignorância. É um caminho diferenciado, é um caminho que envolve a fragilidade daquilo que está sobre o entorno das suas vidas, e eles então se conduzem para esse novo caminho, para que o propósito de Deus continuasse se cumprindo antes e a partir daquilo que eles envolviam na adoração. Irmãos, amigos, nós precisamos entender que como adoradores, nós precisamos viver em sintonia plena com Deus. A adoração não pode ser um momento do nosso dia, não pode ser um objetivo só para uma circunstância do dia. Nós precisamos ser adoradores em espírito e em verdade, fazendo com que o nosso dia, a nossa noite, até entre aspas, na maior brincadeira possível, o próprio ronco nosso, seja uma sinfonia de adoração a Deus. E a gente consegue adorar bem a Deus roncando, né, dormindo. Estou brincando, mas a gente precisa, em todos os momentos, adorar a Deus, em que o nosso objetivo seja o agradecimento dEle sobre nós, sobre a nossa história. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Precisamos fazer para a glória de Deus, ou seja, viver intencionalmente, falar intencionalmente, agir intencionalmente, como expressão de culto ao Senhor, como expressão de louvor e adoração ao Senhor, vivendo o contágio e levando a sensibilidade para onde formos, com quem quer que estivermos.
como adoradores, Deus espera o nosso melhor. Deus espera que nós possamos ir e vir sob o prisma de agregar conhecimento e experiência, em que a nossa adoração seja cada vez maior e mais plena para com Deus e em Deus. Fazendo assim, nós encontramos um alinhamento em que a nossa adoração pessoal, a nossa adoração coletiva, nos mostre os mesmos eu, ou eus, entre o que eu sou, o que você é, adorando sozinho ou em coletivo. E que Deus vai sempre olhando e recebendo o eu do Marcos, o eu da Edilene, o eu da Fabíola, o eu da Lucimara, o eu do David, o eu do pastor Belarmino, o eu do irmão Rafael, o eu do Vinícius. Esse eu, esse processo conhecedor de Deus, no mais íntimo da nossa vida, ele não se perde quando nos unimos a mais 1, 2, 3, 100, 1000, 10.000 pessoas. Porque a adoração no coletivo, ela é tida de forma em que todo o coletivo é contemplado na individualidade daquilo que se oferece. Da mesma forma quando nós estamos sozinhos com Deus. Ou seja, quando Deus recebe a adoração da igreja, Ele recebe a adoração de cada um de nós, mesmo que num bojo, mas é a nossa voz, é a nossa fé, é o nosso dom, é a nossa intenção, que vai indo individualmente, como uma linha ao céu. E nós precisamos entender isso. Nós não conseguimos esconder no coletivo, muito menos no nosso individual. Por isso que a nossa sensibilidade precisa dar vazão, de forma contínua, em mais expressões, em crescentes expressões de adoração e de relativa busca de exaltação do nosso Deus. Que nesse Natal de 2020, nós possamos continuar seguindo a estrela e adorando o Senhor, servindo ao Senhor, manifestando glórias, aleluia, a esse Senhor. Nasceu o Redentor, nasceu o Príncipe da Paz, nasceu o Rei dos Reis, nasceu o Senhor, o Salvador. E isso precisa ser a cada dia, em toda situação e circunstância que nós formos viver. Eu queria terminar essa fala pedindo ao Paulo para se conduzir a essa expressão de cântico que nós teremos, de hino ao nosso Deus. E eu quero levar a você que ainda não fez o seu pedido para fazê-lo no nosso chat. Nós queremos apresentar em oração e queremos juntar aos pedidos do chat a esse tempo nosso de adoração e de oração ao nosso Deus. Então, nós vamos participar dessa mensagem musical, enquanto você pode escrever no chat, e a você que está presencialmente aqui, de colocar diante de Deus o seu coração em adoração a Deus, em oração a Deus. O que você pode apresentar a Ele nesse momento? Apresente, coloque diante do Pai. Nós vamos ter esse tempo e logo depois nós vamos apresentar a leitura dos nossos pedidos de oração, nós vamos terminar o nosso culto orando. Façamos isso nesse instante. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser.
dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Nós temos aqui o pedido do Floresvaldo dos Anjos, pedindo oração pela vida do irmão e amigo Ronaldo, da Igreja Batista de Santa Mônica, internado com Covid. Pastor Gilmar Fagundes, agradecendo a Deus por sua mãe, já está com 90% de recuperação das dores da osteoporose. A irmã Renata Daré, pedindo oração dos irmãos pela vida de uma criança de nome Henrique, acometido por câncer e que está em uma situação bem delicada, que Deus possa operar a cura sobre a vida dele e fortalecer a família. A irmã Débora Gonçalves pede oração pelo seu irmão Adilson, que está com depressão. A irmã Maria Helena Daré pede oração pela irmã Graça Lazarino, que está com Covid, graças a Deus está passando bem, mas vamos continuar pedindo ao Senhor para abençoá-la. A Sol pede oração pela saúde do senhor Jair, da dona Jaldete, também do seu filho, doutor Frederico, que está internado e carece das nossas orações. A Sol também pede oração pela saúde da sua vizinha, dona Eunice, e do seu esposo, senhor Oscar. A irmã Maria Helena também pede oração de saúde pela vida da Márcia, irmã da Tânia Macedo. A irmã Lindalva Bruedel pede oração pela sua irmã, Ozenia, que está com depressão. A Lindalva também pede oração por todos que estão passando por problemas de saúde. A irmã Maria Lúcia Mota pede oração pelo seu sobrinho Wagner, pela libertação e volta para os caminhos do Senhor. A Luciene Costa Santana, lá de Linhares, pede oração pelos seus irmãos que estão afastados do Senhor, o Dermival e o Jetro, e também os sobrinhos, o Wesley, o Pablo, o Mateus, o Isaac, o Paulo Vitor, o Henrique. Ela crê, nós também cremos no poder da oração e que os mesmos sejam resgatados em nome de Jesus. A nossa missionária Sandra Keila pede oração pelo Rio de Janeiro, que o Senhor tenha misericórdia daquela cidade. E a irmã Sandra Pereira pede oração pela saúde da sua família. Nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça do Senhor sobre estas vidas, sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós queremos pedir por esses irmãos que estão vivendo uma necessidade específica, que o Senhor os visite, que o Senhor continue sendo a resposta sobre as suas vidas. Ó Pai, ministra em Teu nome sobre estas pessoas, sobre estas famílias, sobre estas realidades, e que nós possamos ver, ó Deus, a graça do Senhor transformando as histórias dessas pessoas. Aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, que em nome de Jesus haja um broto de esperança, haja, ó Deus, um renascer de algo maior sobre as suas vidas no hoje, que transpassará esse momento, esse dia, e que os conduzirá a termos de vitória que estão sobre o seu futuro. Pai, em nome de Jesus,
faça com que este momento seja um momento único, para que as suas vidas sejam alcançadas, não apenas por uma resposta em que os seus olhos positivamente acolhem, mas que sejam alcançados pela presença, o cuidado do Senhor, em que de forma direta já seja um ato transformador ao momento que vivenciam e passam, e que isso gere a eles ainda mais o conforto e, ó Deus, a segurança que precisam para aquilo que ainda haverão de viver. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dispensa a Tua graça sobre todos nós, visita-nos, Pai, responde com a ação soberana do Teu poder. Nós assim clamamos ao Senhor, não porque merecemos, mas confiamos na grandeza do Teu poder e do Teu amor. Continua nos levando, Pai, a pastos verdejantes. É esta, ó Deus, a nossa oração, é esse o nosso clamor, nesta noite, sobre todos que aqui registram o seu pedido, registram, ó Deus, o seu clamor. É esta nossa oração intercessória por estes e consagratória à nossa vida e ao nosso momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final.